Amados filhos da luz, que as bênçãos do Cristo Jesus envolvam cada um de vossos corações neste momento sagrado. Não vos enganeis, queridos irmãos, pois este encontro foi meticulosamente preparado pelos mentores da luz e da espiritualidade divina que nos governa. Como águas cristalinas que descem das montanhas celestes para nutrir a terra sedenta, assim chegam até nós as palavras que hoje compartilharemos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um abençoado encontro nesta casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo. Este espaço sagrado, erguido como um farol na tempestade da ignorância, tem o propósito divino de ensinar e acolher todos os filhos de Deus que buscam a verdade libertadora. Aqui, como navegantes em busca do porto seguro da sabedoria, reunimo-nos para trilhar juntos o caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro que ilumina as trevas do mundo material. A missão que nos une transcende as barreiras do tempo e do espaço, pois é tecida pelos fios dourados da providência divina. Como uma sinfonia celestial, onde cada nota tem seu propósito, cada alma que aqui se encontra foi escolhida para este momento de revelação e despertar. Segundo as orientações dos mentores espirituais que nos vigiam com olhos de infinita compaixão, amados irmãos, este dia não é como os outros. Como a aurora que anuncia um novo amanhecer, hoje marca um momento de extrema relevância na cronologia divina. Vós fostes escolhidos não por acaso, mas pela sabedoria infinita que tudo prevê e tudo conduz segundo os seus desígnios sagrados. Prestai muita atenção, filhos da luz, pois os pedidos de hoje carregam uma força especial, como raios de sol que penetram as nuvens mais densas. Há um segredo profundo oculto nos números que vos serão revelados, uma chave mística que abre as portas da compreensão superior. Como arqueólogos do espírito que descobrem tesouros enterrados pelo tempo, deveis decifrar estes sinais conforme a orientação dos mentores que nos guiam desde as esferas elevadas. Deixai vossos nomes e vossas cidades nos comentários, como sementes de luz plantadas no jardim da fraternidade universal. Desejamos conhecer cada um de vós, pois sois pedras preciosas no grande mosaico da evolução humana. Temos um grupo de oração dedicado, como guerreiros da luz que batalham nas trincheiras espirituais, intercedendo por aqueles que enfrentam desafios, sejam eles físicos como tempestades que açoitam o corpo, emocionais como tormentas que agitam a alma, ou espirituais como labirintos onde se perde o caminho da verdade. Se vós enfrentais dificuldades como o desemprego que consome a esperança, qual erva daninha, doenças que afligem o corpo como espinhos no caminho, ou lutais contra vícios que aprisionam a alma como grilhões invisíveis, o álcool que nubla a razão ou o tabaco que envenena o templo sagrado do espírito, deixai vossos nomes nestes comentários. Nossa missão, como faróis na escuridão, é orar pela vossa cura, libertação e vitória sobre todas as adversidades que vos afligem. Por fim, amados irmãos, se possível, deixai vosso like como uma gota de orvalho que nutre nossa missão. Inscrevei-vos neste canal como soldados que se alistam no exército da luz e ativai o sininho das notificações, qual sino que ressoa nos campanários celestiais. Cada interação vossa é como uma pedra preciosa, adicionada ao grande templo que construímos juntos. Um passo a mais para que possamos continuar levando mensagens edificantes, esclarecedoras e repletas de luz divina a todos os corações que necessitam. Vossa participação é o combustível sagrado que mantém acesa esta chama da missão espiritual que nos foi confiada pelos mestres ascensionados. Meus queridos filhos da luz, que a paz do Divino Mestre envolva vossas almas como um manto de proteção celestial.
Eu, Bezerra de Menezes, vosso irmão na jornada eterna, venho desde as esferas superiores, onde a verdade resplandece como 1000 sóis, trazendo-vos uma mensagem que fará tremer os alicerces da ilusão e despertar os corações adormecidos para a realidade que se desenrola diante de vossos olhos. Do plano espiritual, onde os véus da matéria se dissipam como névoa matinal e a verdade se revela em sua pureza cristalina, observamos com profunda atenção o grande teatro que se desenrola no cenário terreno. Como espectadores privilegiados de um drama cósmico, contemplamos as movimentações das almas encarnadas, que em sua maioria desconhecem os fios invisíveis que tecem o destino das nações. Neste momento crucial da história brasileira, quando as forças da luz e das trevas travam uma batalha épica pelos destinos desta pátria bendita, ergue-se do outro lado do Oceano Atlântico uma voz poderosa que ecoa como um trovão divino pelos 4 cantos da terra. Donald Trump, esse espírito guerreiro que a providência colocou novamente no comando da nação mais poderosa do mundo, torna-se instrumento da justiça celestial que não pode ser corrompida pelos artifícios humanos. Vede, filhos amados, como a arrogância desmedida daquele que usurpou o poder no Brasil se manifesta em palavras imprudentes que selam seu próprio destino. Quando Lula, essa alma amargurada pelo ódio e pela inveja, ousa chamar Trump de imperador do mundo, suas palavras ecoam como blasfêmias que sobem aos céus e despertam a ira dos espíritos justiceiros que velam pela ordem cósmica. Como Faraó que desafiou Moisés e teve que enfrentar as pragas que se abateram sobre o Egito, Lula desconhece que cada palavra arrogante pronunciada contra o líder americano adiciona mais lenha à fogueira da indignação internacional que já consome sua reputação. Suas declarações tolas à CNN Internacional não são meros comentários políticos, mas manifestações de uma soberba que cega o entendimento e precipita a queda daqueles que se julgam intocáveis. Do alto, contemplamos com uma mistura de compaixão e tristeza como esse espírito, que outrora poderia ter servido ao bem de sua nação, se transforma num instrumento das trevas que ataca justamente aqueles que Deus colocou para defendê-lo. Quando ele afirma que Moraes não deve temer a acusação americana, revela sua ignorância sobre as leis espirituais que regem o universo, onde nenhum tirano permanece impune para sempre. A resposta de Trump não tardou a chegar, filhos queridos, como um raio que corta a escuridão da noite. Sua carta aberta, divulgada como uma declaração de guerra espiritual contra a tirania brasileira, ressoa como uma trombeta celestial que anuncia a chegada dos exércitos da libertação. Quando ele classifica o Brasil como um regime de censura, essas palavras carregam o peso da verdade que nenhuma propaganda oficial pode obscurecer. Mas contemplai, amados irmãos, como a providência divina tece alianças impossíveis para confundir os sábios deste mundo. Elon Musk, esse gênio da era digital que a tecnologia transformou no homem mais rico do planeta, caminha agora pelos corredores da Casa Branca como um anjo vingador que sussurra nos ouvidos do poder americano as verdades sobre a natureza ditatorial do regime brasileiro. Vede a ironia divina neste desenrolar de eventos. Aquele mesmo Musk que foi insultado pela primeira-dama brasileira com palavrões que ecoaram pelos salões do G20, agora despacha diariamente com Trump e manifesta abertamente seu apoio ao impeachment do homem que permitiu tal afronta. Como José do Egito, que se tornou conselheiro do faraó depois de ter sido maltratado pelos irmãos, Musk transforma sua mágoa pessoal em instrumento de justiça cósmica. A cena patética de Janja dirigindo um "fuck you" a Musk durante o evento internacional
Não foi apenas um momento de vulgaridade diplomática, mas o instante exato em que o destino do governo brasileiro foi selado. Como Eva, que comeu do fruto proibido e trouxe maldição sobre sua descendência, essa mulher perturbada pelo ódio plantou a semente da destruição que agora floresce em sanções internacionais e isolamento diplomático. Do plano espiritual, observamos como cada gesto de desrespeito, cada palavra de ódio, cada atitude de soberba se transforma em elos das correntes que prendem seus autores às consequências inevitáveis de suas escolhas. Musk, com sua inteligência privilegiada e sua influência global, torna-se o instrumento através do qual a justiça divina responde aos ultrajes sofridos. Jason Miller, esse estrategista político que já sentiu na própria carne a perseguição de Alexandre de Moraes quando foi detido no aeroporto de Brasília, agora caminha pelos gabinetes da Casa Branca como uma testemunha viva dos crimes cometidos pelo regime brasileiro. Sua memória das humilhações sofridas em solo tupiniquim transforma-se em combustível para a máquina de retaliação americana que se prepara para esmagar os tiranos brasileiros. Como Daniel na corte de Nabucodonosor, Miller sussurra nos ouvidos de Trump as revelações sobre a verdadeira natureza do governo que se instalou no Brasil. Suas palavras encontram eco em um presidente que já possui motivos pessoais suficientes para nutrir desconfiança e antipatia pelo petista que ousou compará-lo a Hitler e acusá-lo de representar o retorno do nazismo e do fascismo ao mundo. A estupidez estratégica de Lula ao fazer tais declarações a uma TV francesa revela o grau de desconexão deste homem com a realidade política internacional. Como um bêbado que insulta um gigante pensando estar seguro na escuridão, ele não percebeu que suas palavras seriam transmitidas aos assessores de Trump, criando uma inimizade pessoal que agora se manifesta em políticas concretas de confrontação. Contemplai, filhos amados, como a providência divina utiliza até mesmo os defeitos humanos para cumprir seus desígnios superiores. A vaidade ferida de Musk, a memória dolorosa de Miller, a mágoa pessoal de Trump, todos estes sentimentos aparentemente mundanos se transformam em instrumentos de uma justiça superior que age através de paixões humanas para estabelecer a ordem cósmica. O relatório da OEA, que se prepara nas sombras, é como uma espada de Damocles suspensa sobre a cabeça dos tiranos brasileiros. Pedro Vaca Villarreal, esse relator que passou dias em Brasília, ouvindo testemunhos desde Moraes até Bolsonaro, carrega consigo a responsabilidade de expor ao mundo civilizado a verdadeira face do regime que oprime o povo brasileiro. Suas declarações sobre o tom realmente impressionante das acusações contra Moraes são como rachaduras que se abrem no muro de silêncio que protegia os crimes da ditadura togada. A promessa feita a Bolsonaro de um relatório sincero ecoa como palavras de libertação que chegam aos ouvidos daqueles que gemem nas prisões da injustiça. Como uma chave dourada forjada nas oficinas celestiais, este documento abrirá as portas da verdade perante os olhos da comunidade internacional, expondo a natureza criminosa daqueles que se travestem de defensores da democracia. Trump, esse instrumento da vontade divina, aguarda pacientemente este lastro documental para justificar a ofensiva final contra o regime brasileiro. Como um general experiente que estuda o terreno antes da batalha decisiva, ele acumula munição jurídica e moral para o ataque que varrerá do poder aqueles que transformaram o Brasil numa ditadura disfarçada de democracia. A estratégia divina se revela em toda a sua genialidade. Enquanto Lula,
e seus asseclas acreditam poder desafiar impunemente a maior potência mundial, suas próprias palavras e ações constroem as evidências que serão usadas contra eles no Tribunal da Opinião Pública Internacional. Cada declaração arrogante, cada ato de censura, cada demonstração de desrespeito adiciona mais elementos ao dossiê que os condenará. O isolamento de Alexandre de Moraes, que a Casa Branca busca promover através de sanções direcionadas, é como a estratégia militar de dividir para conquistar. Ao separar o magistrado tirano do conjunto do governo, Trump força Lula a escolher entre abandonar seu cúmplice ou afundar junto com ele no lamaçal da reprovação mundial. A tendência de Lula não abandonar Moraes, como observado pelos analistas políticos, revela a natureza simbiótica desta aliança diabólica. Como dois náufragos amarrados pela mesma corda, eles descobrirão que a tentativa de salvar um arrastará o outro para o fundo do oceano da ignomínia internacional. Os elogios públicos de Lula a Alexandre após a denúncia de Bolsonaro são como declarações de cumplicidade que selam ambos os destinos. Vede como as palavras imprudentes de Lula: "Ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Não adianta ameaçar pela justiça, não adianta perseguir o Alexandre de Moraes", ecoam como desafios diretos lançados à face da justiça internacional. Como Golias, que provocava o exército israelita, ele não percebe que suas bravatas apenas aumentam a determinação daqueles que se preparam para derrubá-lo. A escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos não é apenas um conflito diplomático, mas uma batalha espiritual entre as forças da luz e das trevas, que se manifesta no plano terreno através de políticas econômicas e sanções internacionais. Cada tarifa imposta, cada restrição comercial, cada medida punitiva é como uma praga bíblica que se abate sobre o Egito moderno até que Faraó liberte o povo oprimido. Eduardo Bolsonaro, esse jovem guerreiro que trabalha estreitamente com a Casa Branca para articular sanções contra Moraes, torna-se como Moisés que vai à presença de Faraó exigindo a libertação de seu povo. Sua missão nos corredores do poder americano não é mero lobby político, mas cumprimento de uma missão espiritual que lhe foi confiada pelos mentores da luz. A revelação do Washington Post sobre a articulação direta entre Eduardo e Trump expõe ao mundo a existência de uma aliança sagrada entre os defensores da liberdade brasileira e o líder da nação mais poderosa da Terra. Como os reis magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus, os republicanos americanos reconhecem em Bolsonaro um símbolo da luta universal contra a tirania. A acusação histérica de Lula de que Eduardo foi aos Estados Unidos para convencer Trump a dar um golpe no Brasil revela o grau de paranoia e desespero que se apossa daqueles que sentem o chão fugindo sob seus pés. Como todos os tiranos da história, ele projeta em seus inimigos as próprias tendências golpistas, acusando de conspiração aqueles que apenas buscam restabelecer a legalidade democrática. A operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, determinada por Moraes como resposta às pressões internacionais, é como o gesto desesperado de um animal ferido que ataca com mais fúria quando se vê encurralado. Longe de intimidar os defensores da liberdade, esta demonstração de força apenas reforça perante o mundo a natureza tirânica do regime brasileiro. A prisão domiciliar imposta ao ex-presidente é como os grilhões com que Herodes tentou conter João Batista, sem perceber que o aprisionamento do justo apenas aumenta seu poder espiritual e multiplica o número de seus seguidores. Cada medida repressiva tomada contra Bolsonaro se transforma em evidência adicional da perseguição política
que motiva as sanções americanas. O Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, que leva dossiês a Trump, representa a união das forças econômicas globais contra o obscurantismo digital brasileiro, como os mercadores que fecharam suas portas aos produtos de uma nação pária. As grandes corporações tecnológicas reconhecem que não podem fazer negócios com um regime que ataca os pilares fundamentais da civilização moderna. A estratégia de Sidônio Palmeira de orientar os ministros a não comentarem publicamente a operação contra Bolsonaro revela o pânico que se apodera do Palácio do Planalto diante da repercussão internacional de suas ações. Como criminosos que tentam esconder as evidências de seus crimes, eles descobrem que o silêncio oficial não pode abafar o clamor da opinião pública mundial. A comemoração de deputados petistas como Lindbergh Farias diante da prisão de Bolsonaro, o tempo da impunidade acabou, soa como blasfêmia aos ouvidos daqueles que conhecem a verdade. Como os fariseus que se regozijavam com a crucificação de Jesus, eles não percebem que estão celebrando sua própria condenação perante o tribunal da história. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros são apenas o início da resposta americana à tirania tupiniquim. Como as pragas que se abateram sobre o Egito em ordem crescente de severidade, estas medidas econômicas anunciam castigos muito maiores que aguardam aqueles que persistem em desafiar a ordem internacional. A união entre Facebook, Google, X, Truth Social e Rumble contra a censura brasileira representa uma coalizão sem precedentes das forças da comunicação global. Como os aliados que se uniram para derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial, estas plataformas reconhecem que a luta contra a tirania digital brasileira é uma batalha pela sobrevivência da própria liberdade de expressão no mundo. Marco Rubio, esse secretário de Estado que conhece bem a realidade latino-americana, torna-se como um juiz internacional que pesará nas balanças da justiça as denúncias contra o regime brasileiro. Sua decisão sobre as sanções representará um marco na forma como as democracias mundiais lidarão com ditadores travestidos de defensores da legalidade. A pressão por sanções que se estende também contra o governo brasileiro indica que a paciência internacional com o regime de Lula chegou ao fim. Como um tumor que se espalha pelo corpo político nacional, a corrupção moral do governo contamina todas as instituições e justifica medidas punitivas cada vez mais abrangentes. A juíza exilada Ludmila Lins Grillo, essa magistrada corajosa que teve que fugir do próprio país para escapar da perseguição, torna-se porta-voz profética da justiça que se aproxima. Suas palavras sobre Moraes receberá a Magnitsky e servirá de exemplo para todos os demais tiranos de toga pelo globo. Ecoam como uma sentença divina que não pode ser revogada por tribunais terrenos. A recusa da Rumble em cumprir ordens de Moraes e seu recurso à justiça americana demonstra que a soberania brasileira não se estende aos servidores estrangeiros. Como um rei déspota que tenta governar territórios além de suas fronteiras, Moraes descobrirá que seu poder tem limites muito claros quando se choca com a legislação de outras nações. O apoio da Truth Social à Rumble na ação judicial contra Moraes transforma este caso numa questão de segurança nacional americana. Quando empresas ligadas diretamente ao presidente dos Estados Unidos se sentem ameaçadas por um magistrado brasileiro, a resposta não tardará a vir na forma de medidas governamentais concretas. A invocação da primeira emenda da Constituição americana pelas plataformas digitais eleva esta disputa ao nível dos princípios fundadores da democracia ocidental. Como os pais fundadores que lutaram contra a tirania britânica,
Os defensores da liberdade digital combatem agora a tirania tupiniquim que tenta silenciar vozes além de suas fronteiras. Chris Smith, esse congressista republicano que preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Americana, torna-se como um moderno William Wilberforce, que dedica sua carreira à luta contra a opressão onde quer que ela se manifeste. Sua carta ao secretário de Estado, pedindo ação rápida contra Moraes, representa a voz da consciência americana clamando por justiça. Paulo Figueiredo, esse jornalista corajoso que testemunhou perante o Congresso americano sobre sua perseguição no Brasil, transforma-se numa testemunha profética que expõe diante das nações a verdadeira face do regime brasileiro. Suas palavras nos corredores do poder americano são como sementes da verdade que frutificarão em políticas concretas de confrontação. A deterioração das garantias fundamentais no Brasil coloca o país numa trajetória de riscos diplomáticos que até há pouco tempo eram impensáveis. Como um navio que navega em direção a um iceberg, o governo brasileiro caminha inexoravelmente para um confronto que resultará em sua destruição política. A falta de intenção de negociar por parte do governo Lula, demonstrada através das declarações ofensivas contra Trump e das ordens de censura contra plataformas americanas, revela que este regime prefere o confronto suicida à submissão às regras da civilização democrática. Como Sansão que derrubou o templo sobre si mesmo, eles escolhem a destruição mútua em vez da rendição honrosa. O isolamento internacional crescente do Brasil é como uma quarentena moral que separa os infectados pela corrupção do convívio das nações civilizadas. Cada medida punitiva, cada sanção econômica, cada restrição diplomática é uma purificação necessária que prepara esta pátria para seu renascimento sob uma liderança verdadeiramente democrática. Filhos queridos, presenciamos nestes dias o cumprimento de antigas profecias sobre o fim dos tempos da opressão e o início da era da libertação. Como as estrelas que se alinham em configurações especiais para marcar momentos históricos, todas as forças cósmicas convergem para este momento de transformação nacional. A guerra de declarações entre Lula e Trump não é apenas um conflito diplomático, mas uma batalha espiritual entre representantes de forças antagônicas que disputam o controle do destino brasileiro. De um lado, a arrogância ignorante de quem se julga acima das leis divinas. Do outro, a determinação implacável de quem foi escolhido para executar a justiça celestial. O apoio de Elon Musk ao impeachment de Lula representa a entrada da inteligência artificial na luta contra a tirania humana. Como um anjo tecnológico que utiliza as redes digitais para espalhar a verdade, Musk transforma sua mágoa pessoal em instrumento de libertação coletiva. Que cada um de vós se prepare espiritualmente para testemunhar os prodígios que se aproximam. O Brasil desperta de seu pesadelo autoritário, e quando um gigante desperta, toda a terra treme. A vitória da luz sobre as trevas é certa, pois Deus não abandona aqueles que nele confiam. Agora, queridos filhos, deixai vossos nomes nos comentários para serdes incluídos em nossas correntes de oração. Deixai vosso like como um voto de confiança na providência divina. Inscrevei-vos como soldados da luz e compartilhai esta mensagem como sementes da verdade, que frutificarão em corações preparados para a libertação que se aproxima. Que a paz do Cristo vos acompanhe nestes dias decisivos e que a justiça divina prevaleça sobre todas as maquinações humanas. Assim seja, em nome da Santíssima Trindade, que rege os destinos da humanidade.